Foi o jornalismo que trouxe esporte para mim. A história do futebol no Brasil está ligada à representatividade. Os dois homens da casa não eram as minhas referências no futebol, e sim a minha mãe. Não existe a possibilidade de a gente ter um jornalismo esportivo igual se a gente continuar com uma sociedade machista. Sempre foi um processo natural trabalhar com isso. A coisa mais maravilhosa que a gente pode ter na vida é realizar os sonhos da gente. Cresci ouvindo minha mãe falar que não deveria dar tanta atenção para um simples jogo de futebol. Mas acompanhando o rolar da bola de um campo para o outro, eu fui descobrindo que o futebol não era um hobby, mas algo que me movia diariamente. Fui me aproximando desse esporte entre a defesa e o ataque. Mesmo com a marcação adversária, eu criava possibilidades de jogadas, e num belo cruzamento, encontrei ótimas atacantes, posicionadas para marcar um golaço. O meu desejo de trabalhar com jornalismo esportivo vem de muito cedo, assim, né? Na verdade, eu queria trabalhar com algo que tivesse a ver com o futebol. Eu via que era uma área do jornalismo que eu achava leve, divertida e que eu vivia muito, assim, feliz fazendo isso. Eu sempre tive certeza, desde criança, que eu queria ser jornalista esportivo. Nunca me imaginei sendo jornalista de política ou de economia ou de qualquer outra coisa, sabe? Não foi uma coisa assim que eu escolhi a profissão e depois o futebol e o esporte vieram no pacote. Não, foi tudo junto, assim. Eu fui descobrindo novas possibilidades dentro do jornalismo em função do esporte. Tropeçando, que eu caí no rádio, que eu caí no esporte. E é uma coisa que eu gosto de verdade. Cresci vivendo esse ambiente do futebol. E todas as vezes, assim, conforme eu fui crescendo, que eu me imaginava trabalhando em alguma coisa, eu me imaginava trabalhando com futebol. Sempre torci por futebol, gostava de futebol, frequentava até estádio como torcedora. Ouvia meus colegas na escola falando sobre futebol e tudo mais, e eu não entendia o que era. Aí teve um dia que eu peguei e falei pro meu pai se podia assistir o jogo com ele, e a gente começou a assistir. Aí eu comecei a ter essa aproximação com o futebol. Como eu já gostava de fotografia, sempre, né, já estava trabalhando algumas coisas com fotografia, o esporte caiu assim como, é isso que eu quero, é isso que eu quero fotografar. A minha grande paixão é o futebol e eu acho que encontrei formas de colocar o jornalismo na minha paixão, que sempre foi o futebol. E sempre disse que se desse errado, por exemplo, se eu entrasse no jornalismo e trabalhasse com alguma outra editoria que não fosse o futebol, talvez eu não seria tão realizada como eu sou hoje com a minha profissão. Então, basicamente, eu tive a ideia de juntar uma paixão, um hobby, alinhar isso à minha profissão. E, graças a Deus, deu certo. O futebol foi o chute inicial para a inserção das mulheres no esporte. A entrada do gênero feminino nessa área consolida uma mudança no esquema tático da história das mulheres jornalistas. A conquista de um espaço dentro de campo, que até então sempre esteve ocupado por homens. Eu acho que é uma questão bem delicada, assim, todo esse envolvimento da mulher no esporte. Não por causa da mulher, mas pela recepção que isso acarreta, né? Eu cresci no ambiente do futebol, porque eu vivi dentro de um campo. Quando não tinha as esposas dos jogadores para cuidar de mim enquanto meu pai jogava, eu sentava no banco de reservas. E quando eu cheguei na vida real, que as pessoas estavam, nossa, uma mulher, como assim que não tem mulher aqui? Eu vivo isso desde que eu sou criança.
Desde que eu me conheço por gente, mulher vai a campo, mulher vai nos jogos, mulher está nesse contexto. Eu não entendo como que eu não posso estar aqui, ou como que minhas colegas não podem estar aqui. Podem sim. Quando eu comecei, já tinha esse negócio da pessoa que faz esporte ser aquela pessoa, ok, mas tá fazendo esporte, não quer fazer uma coisa mais interessante. Nunca era uma coisa dita, mas era uma coisa que você conseguia ter, sabe, sentir que a pessoa que estava querendo dizer aquilo de uma maneira implícita. Ainda tem muito preconceito. Eu acho que o maior desafio é vencer essa barreira, sabe? Por conta do gênero mesmo, mulher, sabe? A gente fala muito, o lugar de mulher é onde ela quiser. Mas a gente sabe que na prática isso é difícil, né? De fazer valer, de fazer acontecer. Existe ainda, assim, muito preconceito. Acho que a gente vê a nível nacional as mulheres cada vez mais lutando, conquistando espaço no esporte. Isso é muito bom, isso é muito legal. Mas mesmo assim a gente encontra dificuldades. A gente pode ter N mulheres no jornalismo, N excelentes profissionais, mas a gente não tem espaço. Esse é o maior desafio que nós encontramos. A gente está num grupo de todos os fotógrafos de clube, né? São uns 20 fotógrafos. Eu sou a única mulher ali no meio. É só homem. É um mundo masculino, futebol, e eu acho que às vezes até a fotografia assim, é muito mais de homens do que de mulheres, principalmente esporte. A gente tem um espaço muito grande no Brasil, inclusive, para reportagem, para apresentação e também para bastidores muito em produção. Mas a gente tem pouco espaço para a mulher que é a dona da voz, porque a repórter, ela dá a voz a alguém. A apresentadora, ela dá a voz a alguém. A produção faz a mesma coisa, produz para que alguém dê a sua voz. E, por exemplo, comentarista é um cargo que não existe para mulher, basicamente, no Brasil. De jogo, eu era a única comentarista, assim, antes de sair do Brasil, eu era a única comentarista de jogo do Brasil. E isso mostra que o preconceito ainda existe, ainda que o mercado já esteja muito mais aberto, em especial para essas outras áreas. A primeira mulher do Amazonas a cobrir esporte, ela hoje é deputada. Mas, de fato, depois que ela largou o esporte, há 35 anos atrás, eu fui a primeira mulher depois disso. Ela disse que não durou 2 anos no esporte pelo preconceito e preferiu enveredar. Ela não conseguiu vencer a barreira do preconceito. É tão difícil dizer isso, mas, quem começou 10 anos atrás enfrentou muito mais preconceito, teve que ralar muito mais, assim, no sentido de aguentar no osso algumas situações difíceis, do que eu, por exemplo, sabe? Que já peguei um mundo um pouquinho mais aberto, embora ainda seja fechado. Então, é meio assustador, assim, sabe? Eu ter que lidar com tudo isso e tão nova, ter uma responsabilidade tão grande quanto essa. No momento que eu entrei na rádio, não tinha tantas mulheres trabalhando, assim, com jornalismo esportivo, né? Eu lembro que teve uma época que eu era a única mulher do jornalismo esportivo, assim, das rádios mais conhecidas, né? Eu acho que a gente já quebrou muitas barreiras, assim, né? Eu acho que isso está muito em discussão ainda, mas a gente vê muitas mulheres trabalhando hoje em dia. Então eu acho que essa barreira, assim, de ter mais mulheres e tal, acho que ela já foi quebrada de certa forma, porque a gente vê hoje na linha de frente, principalmente, muitas mulheres participando, né, e fazendo o jornalismo acontecer. Privilegiada de ter conseguido entrar num lugar onde é predominantemente masculino. Acho que foi muito trabalho, muita luta, alguns problemas, mas muito mais coisas boas do que coisas ruins a destacar. Eu acho também que as coisas ruins, elas fazem parte do aprendizado, do crescimento. Eu me sinto feliz, eu me sinto muito privilegiada e eu me sinto muito capaz. Cartão vermelho para o machismo. As duras faltas cometidas dentro de campo também estão presentes nas redações esportivas, quando preconceitos e pré-julgamentos são construídos sobre a imagem da mulher. Se não bastasse a forte marcação que elas sofrem diariamente, quando se deslocam para o ataque, sobe a bandeira do impedimento. Mas no meu jogo, a regra do impedimento é marcada toda vez que uma mulher jornalista sofre discriminação por questões de gênero, que acabam interferindo no exercício de suas funções e na conquista de sua realização.
eles alinham o fato da repórter estar ali com beleza, exclusivamente. Ou então, uma coisa que me mata, vira e fala assim, às vezes tem uma repórter muito boa de serviço mesmo, aí eu escuto assim, nossa, fulana é uma excelente repórter. Essa não é bonita, né? Mas ela é excelente repórter. Aí eu olho e falo assim, tá, e daí? Qual que é a importância disso? Eu sempre concentrei muita energia em não dar bola para esses comentários machistas, não dar bola para essa desconfiança, sabe? Porque como mulher dentro do jornalismo esportivo, dentro do jornalismo normalmente tu já tem que se provar 2 vezes mais para mostrar que tem capacidade. Isso qualquer jornalista vai conseguir afirmar para ti, seja de uma proporção maior ou menor. Mas dentro do esporte existe uma força ainda maior que você tem que ter, assim, para se provar como não só um rostinho bonito, sabe? É muito complicado tu ter que ouvir de uma pessoa que tu não é capaz de falar sobre alguma coisa porque tu é mulher. E eu acho que no Brasil isso é muito cultural, porque a gente vê isso não apenas no futebol, mas em outras profissões. Uma mulher fazendo engenharia, eu acho que ela gosta de outra mulher. Ou ela tá ali porque ela quer ficar rodeada de homem. As pessoas não entendem que a pessoa gosta daquilo, que a pessoa é apaixonada por aquilo. Porque se a pessoa não fosse apaixonada, ela não estaria nesse ramo. Quando tu ouve uma declaração machista, tu te sente mal porque parece que aquele mundo, tu tá, sei lá, remando contra a maré, sabe? Que tu tá querendo entrar num mundo que insiste em te expulsar. E tu vai lá e luta, e quando tu quase chega lá, vem uma mola e te joga de volta pra trás de novo, sabe? E aí tu te sente mal, porque parece que tu é culpada daquilo, ou que, enfim, sabe, não é natural. No momento que uma pessoa chega ali e dá a entender que tu não entende de futebol porque tu não joga futebol, tu te sente ofendida. Porque imagina, tu trabalha diariamente para que tu estuda, tu busca conhecimento, tu passa 5 anos numa faculdade, tu consome futebol nas horas que tu não está trabalhando, e aí chega uma pessoa e diz aquilo pra ti. Mas o que mais machuca é que muitas vezes o preconceito parte do teu próprio colega, assim, sabe? Parte do teu próprio colega, parte de quem trabalha com aquela modalidade, de quem trabalha com esporte. Eu senti um pouco desses amigos que têm empresas que talvez fosse um problema por eu ser mulher. Porque a gente conversa muito, todos os dias eu tenho que estar falando com os atletas, com os jogadores, e às vezes pode ser que tenha alguma mulher de algum atleta que não vai gostar de estar falando com uma mulher e tal. Eu já tive a minha capacidade questionada por ser mulher de forma aberta, mas não aberta comigo, aberta com diretoria. Eu estive num outro trabalho em que chegou uma pessoa para coordenação e que falou que simplesmente que eu não tinha voz para ser repórter de rádio. Uma pessoa muito tradicional, acostumada com rádio lá da década de 1950, com vozeirões, aquela coisa toda, e que disse para o meu coordenador, olha, não gostaria que escalasse ela para ser repórter, não gosto da voz dela, acho que a voz dela não é boa, no máximo um plantão esportivo aqui na rádio. Nossa, aquilo ali acabou comigo. Eu pensei, pronto, eu nunca vou ser repórter de rádio. Nossos colegas homens, eles têm também preconceito. Eles ficam assim, ela me falou tal informação, será que é mesmo? Eu vou ligar para um cara que ele vai saber, sabe? Já ouvi, tu sabe isso porque ele quer te pegar. Não sabe isso porque tu é uma jornalista competente, porque tu foi atrás, que tu tem boas fontes. Quer te pegar. Isso é uma coisa muito chata pra mim. Tu tem que provar que tu faz uma coisa tão bem quanto o homem faria, sabe? E isso é com colega também. Eu já cansei de dizer assim, ei, tu lembra que time ele jogou no ano passado? Eu falei, lembro, pô, foi no motoclube. Eu falei, jogou assim no motoclube. E Thiago, ele jogou no motoclube mesmo? Tipo, aí eu falei, eu tô falando que ele jogou porque ele jogou. Eu pesquisei. A gente ainda tem que provar que a gente sabe mais, ou igual. Por exemplo, aconteceu comigo uma vez, eu estava gravando e aí eu fui conversando com um colega também de profissão sobre isso, sobre aquilo, enfim, sobre o trabalho, né, sobre o treino. E aí eu falei, tá, eu vou mudar de lado agora porque eu preciso gravar naquele canto, então eu vou gravar o boletim aqui. E ele falou isso, vai pra lá, porque aí você vai virar de costas pra mim e vai ficar olhando pra tua bunda. De um colega de uma outra rádio
que eu ouvi também ele falando alguma coisa nesse sentido, sabe? Tá ali só porque é mulher, só porque não sei o quê, mas quando abre a boca não sabe falar sobre futebol, não entende nada. Já aconteceu o caso, assim, das pessoas discriminarem por ser mulher e que a gente não entende futebol e não pode estar ali trabalhando por ser mulher. Eu já passei por uma situação em que, ao vivo, eu dei uma informação, meu colega entrou e disse, não, Larissa, isso não é verdade. Na verdade, esse time aí, ele foi rebaixado em 2013, com a anotação lá. Quando eu discuti isso no ar, né? Aí fora do ar eu falei, pô, tá aqui o registro e tal. Eu disse, como é que tu entra, tu nem sabe se tu tá falando a verdade e tu vai me desmentir. Às vezes eu fico triste porque os caras trabalham comigo, né? Só que às vezes eu sinto que não é nem preconceito, eles ficam ameaçados. Rola isso também, sabe? Porque ela sabe mais, ela é mais rápida, ela é mais ágil, ela consegue mais rápidas informações. Eu lembro uma vez que um amigo até meu me mandou uma foto minha que foi publicada num grupo do Facebook. Aí veio uma enxurrada, assim, de comentários de todos os tipos. Acaba te deixando triste, sabe? Porque é isso que a gente tenta lutar, né? Que a gente não é só uma aparência, né? A gente não é um rosto bonito, a gente não é, enfim, um corpo bonito. A gente tem conteúdo, né? E é isso que a gente luta, assim, todos os dias a gente estuda, a gente busca, a gente quer saber para poder passar para as pessoas aquilo que tu sabe, não aquilo que tu aparenta ser, né? Eu, quando comecei, pelo menos, eu tinha muito medo de colocar o meu nome num texto, de receber críticas, das pessoas falarem que eu não sei. Então eu acho que uma grande chance disso acontecer é por causa disso. De tu se expor, de tu, sabe, pesquisar um assunto que tu gosta, de tu ir atrás de fontes, de tu arrumar uma matéria totalmente diferente do que as pessoas já trouxeram e as pessoas virem com críticas. E eu me lembro que naquela época só era eu de mulher em campo. Não tinha mulher nenhuma. E por isso que eu peguei muito preconceito no começo, porque eu era a única mulher. O jogador não me respeitava, o jogador não me respondia. Às vezes o jogador mais polêmico da partida entrava antes, ou demorava a sair, eu ia lá no vestiário próximo, claro, não entrava. Aí ele ficava tirando graça, querendo aparecer pelado pra mim, sabe? Então, assim, foi muito difícil, porque eu olhava pro lado, homem, olhava pro outro, homem, todo quanto era homem. Eu lembro que quando eu comecei a fotografar Chapecoense, também, hoje tem mais mulheres, né, fotógrafas. Na época não tinha, assim. Eu via muita coisa da torcida, eu já saí chorando do estádio, assim, chorando. Porque na época era liberada a bebida, então as pessoas bebiam e também perdiam a noção do que falavam. Então eu já saí, assim, muito mal depois de um jogo de futebol, porque eu escutava, imagina, tu tá ali trabalhando, uma pessoa atrás de ti, te xingando, te chamando de um monte de palavras, assim, horríveis, o jogo inteiro, sabe? Então, assim, eu já passei por isso. Naquele dia eu pensei, não é pra mim, não quero isso pra minha vida, não mereço, sabe? Não mereço trabalhando e tá ouvindo esses palavrões. Só que se eu tivesse desistido, sabe? Eu acho que às vezes tu tem que fingir que aquilo vai mudar um dia e continuar. Quando eu comecei, aqui não tinha mulher fazendo. E eu fazia torcida. Então a torcida até se acostumar a ter uma mulher lá no meio, porque agora a mulher está muito dentro do futebol. Mas antes eram poucas pessoas, poucas torcedoras, né? Então, assim, não tinha muita mulher lá dentro. E quando eu comecei a circular ali entre eles, algumas vezes falava alguma gracinha, só que, assim, eu lembro de um episódio que eu sempre conto isso, que o pessoal começou a gritar, aquelas, né, gostosas, não sei o quê. Ao invés de eu ficar brava e virar a cara e sair de perto deles, eu fui pro meio deles. Fui pro meio deles, cumprimentei, fiquei ali, e eles viram que não tinha diferença, né, entre ser uma mulher ou um repórter homem. E às vezes eu via, quando eu tava no blog, foram acho que 4 anos de blog, que vinha alguns comentários, implicância pura, sabe? Teve um que eu não esqueço nunca, assim, eu falei alguma coisa, ouso dizer que tal coisa, e a pessoa lendo aquilo entendeu que eu tinha escrito a palavra ouço com S, e aí foi nos comentários, sentou a lenha, me criticando, falando um monte de coisa, falando que eu tava ficando louca, que ainda por cima escrevia mal, que tava escrevendo errado, e aí eu tive que ter o trabalho de explicar pro cara que era diferente o verbo ousar e o verbo ouvir. E eu fiquei pensando, caramba, se fosse qualquer outro jornalista falando isso, ninguém ia falar nada. E isso não é uma coisa dita, é uma coisa que tu sente, que tem essa implicância nessas mini coisinhas, sabe?
Mas esses dias eu até retuitei uma matéria que o Dibradoras fez. Eles começam o texto, acho que é no lead mesmo tem. Somos apenas 13%, mas resistimos. E eu achei aquela informação muito relevante. Aí eu retuitei botando, somos 13%, mas resistimos. E eu era assim. E aí um cara replicou assim, tipo, realmente, todas muito bonitas. Um motivo a mais para acompanharmos futebol. E aí a gente volta pra 1982, sabe? Em instalar de dedos, assim, sabe? Porque acho que é justamente isso que eles querem. Eles querem essa fama. Eles querem que você dê um retweet muito nervosa. Eles querem que você sinta o baque. Outro dia eu fiz uma coluna e um rapaz comentou embaixo assim, lugar de mulher é na cozinha. Fez claramente para poder provocar a coluna. Aí eu dei um retweet bem humorado em cima. Eu falei assim, não só na cozinha, mas onde ela quiser. Até porque cozinhar não é ofensa. Aí ele, mas a minha mulher eu deixo na cozinha porque eu mando. Então eu já quis entender que o cara queria brigar. Mas eu me lembro que numa das minhas primeiras entrevistas, um dos jornalistas, assim, literalmente fez um teste comigo. Ele me perguntou, você assistiu a Copa de... Você assistiu não, né? Você lembra da Copa de 70? Mas me dá uma escalação. O que é impedimento? Ele jamais faria esse tipo de pergunta para um homem. Porque o homem, na hora que ele senta naquela posição, jornalista esportivo, ele já está com nota 10. A mulher, exatamente o contrário. Ela está com 0, e aí ela vai dizer o que é impedimento, ela ganha das pontas. É uma relação muito diferente que a gente encontra do homem e da mulher, principalmente quando entra no mercado. Já aconteceu comigo um dia que me deixou muito, muito mal, assim. Termina a entrevista e aí você pergunta para a fonte assim, tem mais alguma informação que você possa me passar? E aí a fonte coloca a mão no teu ombro, assim, de forma bem nojenta. Depende, o que eu vou ganhar em troca? Eu tô aqui fazendo o meu trabalho e a gente precisa deixar claro isso. Não, eu tô fazendo o meu trabalho, a gente nunca dá margem para nada. A gente tem que ser sempre muito mais séria do que a gente é naturalmente para conquistar um respeito que para homem ele já é gratuitamente dado. O que mais me incomoda é justamente esse momento que você tem que se provar várias vezes. Às vezes você vê o teu argumento sendo usado de uma maneira exatamente oposta ao que você está tentando colocar. Você diz, sim, tal coisa aconteceu, porque X coisa aconteceu. E aí vem outra pessoa e fala, não, isso aí que você está falando é besteira, porque exatamente o mesmo argumento que você usou. Eu vejo isso muito acontecer, sabe? A mulher não ser ouvida no esporte. As pessoas testam a capacidade da gente, sim, o tempo inteiro. Já aconteceu comigo, por exemplo, achei muito legal, assim, de certa forma, mas eu noto como que a gente é vista com surpresa, né? De chegar a gente pra elogiar a pergunta minha na coletiva. Então, assim, aí eu pensava, mas eu fiz uma pergunta, assim, que é muito óbvia para quem acompanha o dia a dia do futebol. Mas mesmo assim, por essa pergunta ter saído do meu microfone, ela causa surpresa nas pessoas. Narradoras, não temos. Por quê? Porque é a voz dela, é ela que está ali. Comentaristas, não temos, porque é a mesma coisa, é a opinião da mulher que está ali. Não conta quem ela é, conta a opinião dela, que é diferente da repórter, da apresentadora, que dá voz a alguém. E esse alguém normalmente é um homem. O cara fica surpreso de te ver falando bem de futebol, porque ele acha que ele vai ligar o rádio e vai ver você falando, vai ouvir você falando alguma coisa superficial. E aí você tá ali falando de igual para igual com qualquer um que tá na mesa de debate e o cara já fica surpreso. Quando eu vejo debates que são puramente masculinos, que as pessoas vão construindo opiniões uma em cima da outra, mesmo que sejam de coisas pequenas, mesmo que sejam... Da mulher é diferente, sabe? A mulher tem uma receptividade diferente justamente por isso. Tu tem que provar o teu argumento e provar ele muitas vezes, por A mais B, assim, e ter muita certeza daquilo, porque sempre vai ter alguém para contestar, e para contestar às vezes não de uma maneira pensada, é só pela contestação. Então aí você já nota que você tem que estar sempre... É aquela coisa que às vezes a gente tem a sensação de que a gente não pode errar, porque se errar vão falar que errou porque é mulher, sabe? Tinha que ser mulher comentando. E às vezes eu vejo os caras falando tanta besteira numa mesa redonda e ninguém fala assim, tá falando bobagem porque é homem. Não tem. A gente precisa saber muito mais, porque se você comete um erro sendo mulher e você fala alguma coisa que não é aquilo, sempre vai cair. Claro, mulher, né? Mulher tem que estar no tanque.
vai ter isso. Se é um homem que erra, é normal, é erro dele, é opinião. Agora, se é mulher, aí eles já vão pro lado que mulher não entende futebol, que mulher não pode estar ali no futebol. Se um homem errar o nome de jogador, foi um erro porque ele não revisou direito e tudo mais. Se a mulher erra, é porque ela não sabe. É porque ela não sabe que ele é zagueiro. É porque ela não sabe que ele é atacante. E a gente percebe muito isso. Eu acho que ser jornalista esportiva no Brasil, em qualquer lugar do mundo, é uma tarefa difícil. Eu costumo dizer que o homem jornalista, quando entra na área, ele entra com nota 10 e pode ser que ele perca alguns pontos. A mulher entra com nota 0 e ela precisa todos os dias provar que merece uma nota 10. Eu queria mostrar que eu tinha condições de estar aqui, que eu tinha competência para estar aqui. Então teve todo esse trabalho árduo também, né? Mas eu sei que as pessoas comentavam, mas né, uma mulher, no meio de tantos homens, eu respingava esses comentários, assim, né? Até da minha família mesmo, assim, mas e aí, como é que vai ser? Tu vai conseguir? Porque também temem esses comentários, assim, tá lá no meio de todo mundo, enfim. E desde o início eu falei, não, pra mim é a mesma coisa que tá em qualquer lugar, né? Não é esse tipo de comentário que vai me magoar ou que vai me deixar desistir, enfim. E a gente já provou por A mais B que a gente é capaz de fazer tão mais bem feito que qualquer outra pessoa faria aí no nosso lugar. Mas ainda existe, né, esse olhar de... E eu acho que não é nem esse olhar, essa prova, essa desconfiança por você não é capaz. Mas é um medo, porque você é capaz. E aí se você tiver espaço para mostrar que você é capaz, alguém que não é capaz vai perder espaço. Eles querem rotular que futebol não é coisa de mulher, porque, ao meu ver, eles têm medo de perderem espaço. Eles verem que as mulheres têm mais capacidade, entendem mais do que assunto do que eles. A gente pode perceber isso na roda de amigos. O assunto é futebol, tu vai dar a tua opinião? Aí os caras já começam a trocar de assunto, porque já percebem que tu entende mais do assunto do que eles. Eu acho que os homens têm muito essa coisa de macho alfa, sabe? Eu posso perder, mas eu não posso perder pra mulher. Reflete muito o pensamento como um todo, assim, dos homens ainda, mesmo que seja subjetivo. Talvez eles externam isso, ok, a mulher tá aqui, é lugar de mulher. Mas lá no fundo, sabe, não é isso que eles pensam. Lá no fundo, eles acham, ainda tem um certo machismo, assim. Bom, preconceito é uma coisa que, infelizmente, ainda afeta aí uma minoria da população, mas tem. Desde o fato de você ser mulher até de cor, religião, existe uma intolerância muito grande. Se você tem uma sociedade machista, é impossível você ter um meio, um nicho em que isso não se reflita. Então, o meio do futebol vai ser machista, o meio do direito vai ser machista, o meio da engenharia vai ser machista, porque temos uma sociedade machista. Era para ser natural a presença da mulher no jornalismo esportivo, sabe? E aí a gente percebe que não, né? Não é. Mesmo jogando contra o forte sistema defensivo, eu nunca desisti de marcar o gol. Sabia o quanto a minha insistência era importante para fazer meu time ter visibilidade em qualquer campeonato que disputasse. A presença das minhas escaladas em campo e de muitas que, assim como elas, tornam o futebol um espaço mais igualitário, tem contribuído no processo de empoderamento feminino e da conquista de espaço na sociedade. É por isso que o futebol é o lugar de quem quiser, inclusive das mulheres. A mulher já conquistou muitos direitos, né? A gente não podia votar, a gente não podia trabalhar, a gente não podia muitas coisas. A gente não podia jogar futebol e aí essas barreiras foram quebradas, né? Eu acho que hoje o cenário como um todo está muito modificado. A gente está ocupando um espaço que há uns anos atrás a gente não ocupava. E a gente agora está ocupando esse espaço. Agora a gente está mostrando que é capaz. Você percebe que a cada... É devagar ainda, mas de alguma forma a gente vai quebrando as etapas, as mulheres vão se inserindo, a gente já tem uma mulher narradora, já pode dizer que o Brasil tem uma narradora mulher. Então eu acho que é um mercado eterno em grande ascensão mesmo. Essa geração começa a quebrar algumas barreiras. E aí, em especial hoje, é uma barreira numérica, você começa a ter mais mulheres. E aí o próximo passo, e que aí obviamente é um passo mais difícil, mas que só existe depois desse primeiro passo ter sido dado, é o passo da qualidade do conteúdo dessa mulher inserida no mercado, no sentido
dessa mulher ter voz no mercado e dentro do mercado ela não ser discriminada. É um mundo dominado por homens, mas se você vê dessa forma, eu acho que você vai acabar se excluindo do processo e não participando. Quanto mais a gente ficar nesse choque, a gente não vai ser o processo natural. Parece que a gente está empurrando goela abaixo de alguém em alguma coisa. E eu não quero isso, eu quero que seja um processo natural. Ah, não gosto porque eu sou mulher, beleza, tem esse aqui que gosta, então vou nesse aqui. Eu acho muito importante a mulher estar presente no esporte, no jornalismo esportivo, porque o jornalismo a gente sabe que é formador de opinião, né? Então eu acredito que quanto mais a gente poder ver mulher fazendo rádio, fazendo TV, fazendo jornal, fazendo esporte nesses meios de comunicação, isso acaba mostrando para a sociedade que a mulher pode estar onde ela quiser. Tem o direito de estar ali, precisa estar ali, né? Porque quem falou que futebol, esporte é só para homem, né? Quem falou isso? Onde está escrito? E é muito bacana ver que as mulheres estão conseguindo se fortalecer entre si. É uma coisa muito alheia a conceitos de feminismo, muito alheia a conceitos sociológicos em geral, mas você vê que as mulheres estão conseguindo se unir entre si, sabe? Quando você vai para o campo e vê outra mulher fazendo cobertura também para outro veículo, você pensa, putz, eu sei que ela está passando, talvez a gente tenha passado pelas mesmas situações. Então, mesmo sem verbalizar o conceito de sororidade, ele existe, né? Nós estamos com capacidade de falar o assunto, de tratar o assunto e que nós estamos crescendo nesse campo. Preciso provar que a gente está ali e pode estar ali, porque a gente sabe o que está falando, né? Não é por ser mulher que ganhou o trabalho, é porque entende, gosta e sabe fazer. Eu acho que como as mulheres estão se inserindo, estão participando, também as pessoas já estão acostumando com a ideia de que sim, a mulher pode estar lá, a mulher, né, tem esse espaço, ela merece estar ali. E claro que tem algumas pessoas que nunca vão entender isso, são fechadas e vão te criticar sempre, vão falar mal de ti sempre, né? Mas eu acho que a mulher não pode ouvir isso, ela tem que lutar por esse espaço. E para vocês ter uma carreira dentro do futebol, você abre mão de muita coisa que nem o jogador abre também. Isso é a mesma coisa quando você vai fazer uma prova. Você vai fazer uma prova, você se prepara para aquela prova para você ser uma das melhores, para você ter os melhores notas. É a mesma coisa a situação. Não se intimide, sabe? A gente vai sofrer preconceito, intimidação, ciúme, muito ciúme. Mas se a gente estiver por dentro, literalmente, do assunto, a gente não vai passar por isso. Então tu está sendo desafiado todos os dias e esse desafio é que tem que te mover para que tu nunca esteja na zona de conforto. Pedra no caminho não vai faltar. Vai aparecer cara machista, vai aparecer entrevistado machista, vai aparecer colega machista, vai aparecer um mundo de gente machista, um mundo de obstáculos por tu ser mulher, que tu tá ali, mas tu nunca pode baixar a cabeça. Eu tenho algo muito sólido, sabe, na minha vida, na minha profissão, que eu tô certa daquilo que eu tô fazendo. Porque o jornalismo foi a coisa que eu escolhi, foi a coisa que com o tempo eu me descobri para ele, assim, que eu talvez tenha me achado de fato que talvez seja aquilo que eu sei fazer, sabe? Então, assim, com essa convicção, eu nunca nada me fez desistir e eu acho que nunca nada me fará desistir. As marcas do amanhã refletem o que foi deixado para trás. Lutamos contra o tempo cada vez mais. Estamos aqui, vemos o passado mudar o amanhã. Podemos perceber com o tempo o que ficou